No dia 6 de junho de 2024, o BCE, Banco Central Europeu, iniciou o processo das cortes da taxa de juros pela Europa, coisa que só acontece quando ou já acreditam que venceram a inflação ou quando a economia se deteriora demais. E aí fica o seguinte questionamento: o que será que está acontecendo pela Europa? É justamente isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E antes da gente adentrar aqui no nosso conteúdo, eu peço para que você clique no botão inscreva-se aqui abaixo e clique no sininho, porque estamos com aquela meta ousada de bater 2.000 inscritos até o final de 2024. E para eu conseguir chegar lá, eu conto muito com a sua ajuda. Se você já acompanha nosso conteúdo, já gosta da forma que a gente traz o conteúdo por aqui, eu peço para você clicar no botão de se inscrever e clicar no sininho, que o próprio YouTube vai te notificar quando lançarmos conteúdos novos por aqui. Se essa é a sua primeira vez e você ainda não nos conhece, vá assistir outros vídeos, veja se você gosta do que a gente traz, da forma como a gente ensina. Se você vê que faz sentido, você se inscreve também. Combinado? No mais, bora começar então nosso conteúdo. Como eu mencionei lá na introdução, um banco central, seja ele da Europa ou de qualquer outro local, ele só inicia o processo do corte da taxa de juros se ou a inflação já tivesse sido vencida ou se a economia se deteriorar até um certo ponto que ele acha que precisa correr atrás desse corte da taxa de juros para poder ascender, para poder fazer a economia voltar a aquecer. E isso se dá pela função que a taxa de juros tem na economia. A taxa de juros nada mais é do que um direcionamento de como anda a economia para os agentes econômicos. E por agente econômico, entendam pessoas normais como eu e você, que se baseiam naquele valor para poder tomar suas decisões diárias, como pegar um financiamento, um empréstimo, ou até mesmo a forma como você vai investir, o posicionamento que você vai ter nos seus investimentos. Tudo isso muda conforme é a taxa de juros. E quando a economia ela está muito aquecida, é de se esperar que a inflação também esteja elevada naquela economia. E aí, para controlar essa inflação, é que o Banco Central aumenta a taxa de juros, fazendo com que os agentes econômicos reduzam a sua demanda e assim controlando a inflação. Mas essa foi a história de 2022 para 2023, quando os bancos centrais de praticamente todo mundo se viram obrigados a aumentar a sua taxa de juros para combater o que foi a maior alta inflacionária das últimas 2 décadas. E aí, hoje a Europa está passando por um processo completamente diferente, no qual a inflação já deu uma grande arrefecida e o Banco Central Europeu viu isso como uma oportunidade para iniciar o processo de corte da taxa de juros por lá. O que fica de dúvida é se essa arrefecida da economia já sinaliza que ela foi vencida e a Europa vai entrar num pouso suave, que é quando não existem muitos danos para a economia, a inflação foi vencida facilmente e agora a economia tende a prosperar, ou se vai ser o que a gente chama de hard landing, que seria o pouso duro, que é quando a economia está bem deteriorada, bem destruída, e o processo de corte de taxa de juros precisa ser de forma mais agressiva, que é para poder movimentar a economia mais rapidamente. E para a gente verificar isso, a gente vai entrar então no site do Trading Economics e analisar aqui alguns dados da economia da zona do euro, para a gente poder então decidir ou avaliar se é o primeiro um pouso suave ou se é o segundo um hard landing, um pouso duro da economia europeia. Entrando aqui no Trading Economics, eu quero chamar a atenção para vocês primeiramente para a questão do PIB e de habitação. E aí, por conta disso, eu quero então mostrar para vocês 5 indicadores desses 2 indicadores maiores, né? Desses 2 conjuntos de indicadores que eu acho que são muito relevantes para a gente começar a nossa discussão. O primeiro é a taxa de crescimento do PIB anual. Se vocês repararem aqui, ela vinha basicamente constante, teve uma grande queda durante o Covid, o que era completamente normal de esperar, já que tudo estava fechado. Teve um grande repique, o que, de novo, mostra que a economia estava bastante aquecida e houve um aumento da taxa de juros e isso foi se arrefecendo e chegando aqui perto de mais ou menos 0, 0,2, 0,5, 0,6, que é a taxa de crescimento que a gente está vendo agora. Para saber se isso é normal ou se está a mais do que deveria, eu gosto de olhar o que estava acontecendo antes do Covid, que era o normal que tinha por lá. Que é esse aqui, ó, 1,2, 1,9, 2, 3, mostrando que essa taxa que está sendo aqui de crescimento está bem abaixo do valor normal antes do Covid. Contudo, naquela época não se tinha uma taxa restritiva, hoje tem, que foi o objetivo, restringir para que isso aqui caísse, para que a economia se desaquecesse. Então, é de se esperar que, à medida que o BCE, o Banco Central Europeu, for reduzindo as taxas de juros, isso aqui vai aumentando gradativamente. Isso não representa, pelo menos até o momento, nada relativo a um hard landing, um pouso duro. Por hora, parece sim ser um pouso suave. O próximo indicador que eu quero mostrar aqui para vocês já é da parte de habitação. E aqui é o preço da casa própria. Na verdade, é o percentual de pessoas que possuem uma casa própria.
E aqui vocês podem ver que esse valor foi decrescendo ao longo do tempo, 67, 66, tararará, chegando aqui em 2022 no mínimo em 65,2 e agora 65,3, um pouquinho de nada maior do que estava em 2022. Como muitas pessoas já sabem, ter uma casa própria normalmente é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer ter o seu espaço para morar e estar naquele local que é seu, que você pode ajustar, pode fazer o que quiser. Se menos pessoas estão comprando casa, uma das duas interpretações é possível de ser feitas. A primeira é que por conta da Covid, menos pessoas agora querem ter casa para não ficar presas num local e preferem viajar, ficar de aluguel em vários locais. Não precisa necessariamente ter um estabelecimento só seu. Então, isso já impactaria aqui a questão da demanda por casa própria. O segundo seria que as pessoas não estão conseguindo pagar pelo financiamento e, portanto, elas não estão comprando a casa. Isso aqui é a segunda interpretação, que também é muito plausível, já que a taxa de juros subiu, então é de se esperar que o financiamento também tenha subido e, por conta disso, menos pessoas vão comprar casas, o que, de novo, afeta a quantidade de percentual que pessoas que tenham casa própria. Mas aí a gente olha outros indicadores de casa para poder ver. E esse aqui em específico é a relação preço-aluguel, que é basicamente o preço do imóvel dividido pelo aluguel que você vai estar pagando. Quando esse indicador está subindo, feito aconteceu de 2015 até 2022, significa que o valor do preço do imóvel está subindo muito mais do que o aluguel. Quando ele está caindo, que é esse aqui, significa que o preço do aluguel está subindo mais do que o preço do imóvel. Lembrando que eu estou falando aqui subindo, mas pode também ser no movimento oposto. Significa que aqui o preço do aluguel está caindo mais rápido do que o preço do imóvel e aqui o preço do imóvel está caindo mais rápido do que o preço do aluguel. Basicamente, de forma absoluta, um está ficando maior do que o outro. Depende do referencial aqui. Mas enfim, a gente viu, ou vai ver, que o preço das casas, na verdade, subiu. Ou seja, é o primeiro que eu falei aqui. Nesse caso em específico, a gente pode ver que até 2022 ele deu esse grande repique aqui, chegando em 133, o valor da casa para cada um mês de aluguel. E depois ele caiu aqui e aí chegou então em 125. Essa arrefecida aqui mostra justamente essa questão do preço dos imóveis que eu vou mostrar para vocês agora. Perceba que o preço dos imóveis estava subindo consideravelmente até 2022 e agora de 2022 para cá ele deu uma grande queda, que foi aquela justamente declive que vocês viram no gráfico anterior. O preço dos imóveis está caindo por quê? Porque a demanda está mais fraca. Voltando naquele primeiro gráfico que eu mostrei aqui para vocês da casa própria. Se menos pessoas estão tendo condições de financiar, a demanda cai. Se a demanda cai, o preço do imóvel tende a cair também. Mas percebam que ele já pode ter chegado até no seu mínimo. Tá vendo que aqui já tem um repique aqui de menos 2,19 para menos 1,08. Já pode ser um indicativo de que a partir de agora o preço dos imóveis volta a se valorizar. O último ponto sobre imóveis que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o desempenho da indústria de construção civil. Percebam que eles vêm basicamente ali no patamar 2, 3, 2, 3, 2, 3, pá. Aí chega a Covid, tem uma grande queda porque todo mundo em casa, eles não estão construindo. Depois volta a repique, aí chega lá no máximo em abril de 2021, estava muito bom, e aí depois deu uma grande arrefecida, porque de novo, se menos pessoas estão comprando imóveis, não tem porque a indústria de construção está fazendo imóveis e, portanto, eles tendem a ter um desempenho pior, um desempenho até negativo. Então, isso aqui tudo corrobora para a hipótese de que a economia desaqueceu, a gente viu, ok? E também corrobora para a hipótese de que o PIB tende a ter um crescimento pior devido à questão de habitação. Em geral, a habitação representa boa parte do PIB porque é basicamente um dos maiores bens, um dos mais valiosos bens que você consome durante a sua vida, né? Você financia por muitos anos e passa vários anos pagando. Então é de se esperar que imóvel seja assim, um dos vários itens que sejam mais relevantes para o PIB. E em geral, ele corrobora para alguma coisa ali na casa de 10, 20, 30%, dependendo da região, para o PIB. Isso aqui mostra que o PIB está desaquecendo. Até então, nada muito significativo, mostrando que teve a questão de um hard landing e que a economia ainda está ok. Não teve nenhuma deterioração feita acontecer, por exemplo, aqui em Covid, teve esse declive, ou aqui durante o Covid não teve nada, mas nesse aqui também não. Aqui do PIB, ó, que teve um grande declive. Então tudo isso é importante da gente acompanhar, porque justamente
um está bem direcionado, correlacionado com o outro. Mas como não só de PIB vive a economia, a gente também tem que adentrar nos outros pontos aqui, e o próximo ponto que eu quero adentrar é a questão do trabalho. E com relação ao trabalho, eu tenho 5 pontos importantes da gente conversar. Começando então pela taxa de desemprego. Quando a taxa de desemprego está muito alta, é um sinal de que a economia teve um desaquecimento muito forte. Nesse caso aqui, a taxa de desemprego ela caiu significativamente até 2022. Eu vou até colocar um pouco mais longo aqui para a gente ver. Ela veio caindo. Durante o Covid ela subiu, que obviamente era de se esperar. E depois ela voltou a cair, chegando inclusive a patamares mais baixos do que estava antes da pandemia. E aqui vocês podem ver que ela já voltou aqui a subir um pouquinho, ó, 6,4 voltou para 6,5, nada fora do padrão. Então, com relação à taxa de desemprego, ainda está mostrando que preferencialmente foi um soft landing, um pouso suave. Um outro indicador muito importante da gente ver aqui é o custo de trabalho. Quando o custo de trabalho fica muito alto, fica muito difícil de contratar pessoas, e aí, portanto, quando ele cai aqui, é quando normalmente você começa a recontratar pessoas e botar pessoas para trabalhar, o que pode indicar ou sugerir que esse dado aqui, ó, com esse declive aqui, pode ser que volte a subir e a economia volte a aquecer. Então é possível a gente acompanhar isso aqui mais de perto, porque ele ainda não é definitivo, não está mostrando nada, porque ainda não teve o ponto de volta, mas pode ser que isso aqui seja um ponto já mais baixo, que indique que o custo de trabalho caiu e, portanto, a gente venha a esperar maior, ou no caso menor taxa de desemprego, maior empregabilidade. Outro ponto importante é a questão da produtividade. Eu acabei de mencionar para vocês a questão de inflação. Inflação é quando existe uma demanda muito alta e a gente não tem os produtos para fornecer para essa demanda, o que faz com que o preço desse produto acabe subindo. Nesse caso em específico da produtividade, quando a produtividade está caindo, isso significa que pessoas estão produzindo menos pela mesma quantidade de hora trabalhada, o que é um indicativo de uma situação mais inflacionária. Se vocês forem ver aqui, 2020 teve o ápice ali de 106 de produtividade, foi caindo, hoje já está na casa de 103, uma queda de aproximadamente de 3 pontos percentuais. Não é uma queda tão grande assim que de fato seja ou sugira que vai entrar numa recessão, mas é algo que também a gente tem que acompanhar, porque pode ser que continue caindo, e se continuar caindo é de se esperar que seja, no caso, a inflação volte e não seja de fato um pouso suave. Outro indicador que eu quero mostrar para vocês aqui é a empregabilidade, né, tanto em termos integrais quanto em termos parciais. E aí eu quero chamar a atenção porque o que é que acontece normalmente? Quando um empregador ele está querendo contratar alguém, ele quer normalmente contratar uma pessoa que fique full time naquele trabalho. É mais fácil para ele gerenciar menos pessoas, bota full time, enche lá o horário e tá tudo certo. Então a preferência aqui é full time. Só que quando ele não está tendo lucratividade autossuficiente, ele acaba pedindo para que esses funcionários que são full-time indo para part-time. Por favor, trabalha aqui menos horas, porque eu não tenho condições de pagar essas 40 horas para você, mas eu consigo pagar 20 por enquanto. Então, primeiro ele contrata full-time, depois ele passa para tempo parcial, né, o part-time, e depois ele vai e demite o funcionário se não tiver lucratividade ou se não tiver demanda. Basicamente, esse é a linha de raciocínio. E vocês podem ver aqui, ó, que pessoas em tempo integrais estava subindo e depois teve uma grande queda aqui, ó, praticamente 1000. Não foi uma queda tão grande assim ao ponto da gente dizer que isso aqui vai virar alguma recessão ou algo do gênero. E com relação a part-time, teve uma grande subida aqui de pessoas com relação a part-time. Tinha caído significativamente e voltou a subir. Parte disso aqui é explicado porque durante o Covid, a maior parte das pessoas que foram demitidas foram pessoas que trabalhavam com atendimento a público, né, serviço. Shopping, restaurantes, bares e tudo mais. E na sua maioria acaba trabalhando part-time, com uma configuração de part-time. Tipo, você trabalha 30 horas, você não trabalha necessariamente o full-time, que são os 40. E aí, por conta disso, isso aqui teve essa grande descida e depois aqui voltou, possivelmente porque a economia se mostra ainda relativamente aquecida na parte de serviços. E aí isso aqui indica que é possível que isso aqui não seja necessariamente ligado à questão da demissão, como eu expliquei agora há pouco, mas sim por conta desse repique, né, da parte de serviços que está mostrando mais resistente, que está mostrando mais resiliente e com ainda uma demanda relativamente boa, por isso que pessoas estão sendo contratadas. Até o presente momento a gente avaliou o que estava acontecendo na economia em geral, né, através do PIB, da habitação. Aí a gente estudou um pouco do que estava acontecendo com os trabalhadores, né, as pessoas que estavam buscando emprego, mas outra parte importante da gente entender é o que está acontecendo com quem está contratando, quem está fazendo os negócios. E por isso
a gente está aqui na aba de negócios e eu quero mostrar alguns pontos específicos para vocês. Como desse aqui a gente não precisa entrar nos gráficos, eu vou desenhar aqui para que fique mais fácil da gente acompanhar. Primeiro aqui é confiança do empresário. Se vocês repararem aqui, a questão de confiança do empresário basicamente mede o quanto que o empresário se sente confiante em expandir seus negócios, de que a economia está quente, que vai ter grande rentabilidade. A gente está vendo na parte negativa aqui, mostrando que eles não estão tão confiantes assim. O que pode representar que a economia de fato já desaqueceu bastante. Se isso aqui não subir muito, ou seja, no caso, se não cair muito, porque está negativo, se não for para muito negativo esses valores aqui, é de se esperar que o empresário ele vá se reaquecendo de novo à medida que as taxas forem sendo cortadas e aí investindo gradativamente na economia, trazendo mais empregos, mais expansão e reaquecendo a economia de forma ok. Mas, se isso aqui for para muito negativo, um território muito negativo, a gente espera então que o empresário vá começar a fechar, demitir e tudo mais, o que de novo afeta muito a economia e a gente tem que acompanhar esse dado mais de perto para poder avaliar melhor. Aí a gente tem o PMI, que nada mais é do que uma mensuração se a empresa está expandindo, se ela está contratando e tudo mais. A gente pode ver que dentro da indústria, quando esse dado está abaixo de 50, significa que ele está retraindo. Quando ele está acima de 50, significa que ele está expandindo. Na parte industrial, a gente pode verificar aqui que está em território contracionista, ou seja, as empresas de indústrias não estão querendo se expandir, querendo aumentar tamanho, querendo contratar pessoas, enquanto que a parte de serviços já é o oposto. Eles estão expandindo, estão contratando gente, procurando locais para abrir novos pontos e tudo mais. Na média, fica esse composto aqui na casa de basicamente no 0 a 0. Nem expansionista demais e nem contracionista demais. Outro ponto que eu gosto sempre de analisar aqui também é a questão dos estoques. Percebam aqui que o estoque, ele mede a capacidade daquela região, daquela empresa, daquele grupo econômico, no caso aqui a zona do euro, de vender os seus produtos. Se o estoque está ficando muito positivo, é porque eles não estão conseguindo vender, o que mostra que não tem gente comprando aquele produto, que era o caso que estava acontecendo aqui, ó. Em contrapartida, agora ela está em território negativo, o que pode indicar que ou tem uma demanda muito forte, pessoas estão comprando bastante, ou as empresas não estão mais produzindo tanto e, portanto, os estoques estão saindo, não está ficando com estoque positivo. E aí, para a gente ter uma análise melhor disso aqui, a gente precisa entrar, então, no caso das empresas e ver se, de fato, essa variação negativa aqui representa a questão de estoque de fato está sendo vendido ou não. Um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é com relação à questão da falência. Falência significa que a empresa está falindo e, portanto, está saindo, não tem mais emprego, nem nada do gênero. A gente pode ver que antes, né, nos anos anteriores, ela estava positiva, o que significa que as empresas estão de fato falindo, é um dado ruim. Agora ela está negativo, ou seja, as empresas elas não estão falindo. Eu, para ser sincero, eu não sei exatamente o que significa dizer que não está falindo aqui negativo, porque pode indicar que as empresas não estão falindo, só que se ninguém fala seria zero. Isso aqui significa que ao invés de falir, as empresas estão voltando, como se fosse declarei falência e agora voltei. Aí eu não tenho certeza se é isso que esse negativo aqui vai indicar, mas de toda forma a gente pode ver que não está mais falindo e, portanto, é um excelente sinal para a economia europeia. Tendo dito tudo isso, a gente pode chegar à seguinte conclusão: a economia europeia não apresenta sinais de que ela está entrando numa recessão profunda, e essa desaceleração econômica que aconteceu por lá é fruto de uma deterioração econômica impactante que vai transformar-se num pouso duro que vai destruir a economia. E esse Banco Central vai precisar atuar de forma mais assertiva e mais agressiva. A gente pode verificar que diversos dados mostram que talvez isso se torne um problema no futuro. A gente ainda não viu o repique aqui para a gente poder confirmar esses dados, para a gente esperar mais um pouco. Mas, de maneira geral, até o presente momento, eu digo que a economia europeia ainda está muito bem das pernas e é possível e provável que isso abra oportunidades excelentes, tanto dentro do mundo dos investimentos, da renda fixa, com ganhos da marcação a mercado, e na renda variável, com ganhos das empresas que vão ter uma valorização, vai ter um custo menor, ou também para pessoas que queiram imigrar para a Europa, uma vez que, à medida que novas empresas vão surgindo, novos investimentos vão sendo feitos, com esse declive da taxa de juros, que é basicamente um reaquecimento econômico, mais pessoas tendem a ser contratadas. E essas pessoas que vão morar lá na Europa
podem ser uma dessas pessoas que vão ter a oportunidade de garantir seu emprego e sua renda a partir dessa movimentação. Um excelente sinal da economia europeia. E com isso, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final desse vídeo. Eu agradeço a todos que ficaram comigo aqui até o final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu joinha e já se inscrever também no canal, porque a gente tá com aquela meta de bater 2.000 inscritos até o final de 2024 e eu conto muito com a sua ajuda para conseguir bater essa meta. Então, se você gosta do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho, que é para o YouTube te notificar sempre que lançarmos vídeos novos por aqui. Já se você está em busca de uma consultoria personalizada para atingir os seus objetivos financeiros, eu recomendo que você clique no primeiro link aqui embaixo na descrição dos comentários fixados, que você vai ser redirecionado para o nosso site. Lá, você vai poder entender as diversas vantagens de se ter um consultor de investimentos à sua disposição, bem como poder agendar um horário gratuitamente comigo. Por fim, confira os links na descrição para diversos vídeos que com certeza vão te agregar muito aí na sua vida financeira, ou aguarde para assistir esse que vai ficar aí na tela que foi selecionado especialmente para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.